Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícias e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Antônio sempre acreditou que Agatha tinha falecido no parto de Caio. E quando o Rodrigo levantou a possibilidade de Agatha estar viva, Antônio La Selva nem sequer cogitou essa possibilidade. Ele renegou na hora, pelo fato de Antônio La Selva ter visto Agatha morta em um caixão. E ele não quis acreditar. Piorou ainda porque Antônio La Selva disse para o advogado que ele e Agatha sempre tiveram um bom casamento. E ele deixa muito claro que se Agatha tivesse viva, Agatha estaria do lado dele, porque Agatha amava Antônio La Selva. Isso ele deixa muito claro. Para ele, Agatha é um monumento de pessoa. O maior exemplo de mulher do mundo é Agatha. Então Agatha nunca iria abandonar Antônio porque ela amava Antônio. Antônio acredita que Agatha era a mulher da vida dele e ele era o homem da vida de Agatha. E nunca que Agatha iria forjar a própria morte e desaparecer dele, pois Agatha amava Antônio La Selva. E isso fica muito claro. E Antônio ouve ainda do advogado que Agatha está movimentando o CPF e ele diz que não acredita nisso. Isso deve ser alguma brincadeira de mau gosto de alguém querendo prejudicá-lo. E ele deixa muito claro que Agatha sempre vai ocupar um lugar em seu coração. O Antônio La Selva, ele custa acreditar que Agatha seja essa mulher que fugiu à morte, desapareceu porque estava com medo dele ou algo assim. O Rodrigo chega até a perguntar para Antônio La Selva se Agatha já cogitou se separar dele. E Antônio La Selva disse que uma vez ela falou isso, mas foi da boca para fora. Mas o advogado persiste perguntando para Antônio o que ele disse para Agatha. Antônio disse que no momento de estresse, ele acabou dizendo que se Agatha pedisse o divórcio, ele iria acabar com a vida dela. Bom, mas ele falou também isso da boca para fora e a Agatha também falou isso da boca para fora. E ela estava grávida de Caio. Ela não iria fugir e deixar Antônio La Selva com o filho pequeno. Ele diz que a Agatha nunca seria desse tipo de mulher. Ele confia piamente que a Agatha está viva. Mas essa revelação faz com que Antônio La Selva comece a se questionar se realmente Agatha possa estar viva. Porque é muita coincidência. O caixão de Agatha está vazio, o CPF de Agatha está sendo movimentado. Bom, também a ficha de Agatha de óbito desapareceu, o prontuário de Agatha também desapareceu. Qualquer registro onde Agatha deu à luz a Caio no hospital desapareceu. Então, tudo que ligue Agatha desapareceu. Então, ele começa a levantar essa possibilidade. E ele começa a ficar muito abalado. E isso também vai transparecendo para a Irene. Irene começa a olhar que ela poderá se prejudicar, já que Antônio se casou primeiro com Agatha e a Irene se casou depois com Antônio quando Agatha faleceu. E se Agatha realmente estiver viva, como ela realmente está, a Irene tem um casamento anulado com Antônio La Selva, fazendo com que ela perca qualquer oportunidade de tirar algum dinheiro do marido futuro. Mas Irene também esboça sentimentos por Antônio La Selva. Ela demonstra que gosta muito dele. Ela chora muito quando levanta essa possibilidade de Agatha estar viva. Mas o pior mesmo é quando Agatha aparece. Que Gentil, que até então tinha escondido isso a 7 chaves, que o Jonatas era filho
de Agatha porque Agatha tinha falecido. Ele resolveu guardar isso porque não faria o menor sentido o filho saber disso com a mãe falecida. Ele resolveu guardar esse segredo, até mesmo para não prejudicar a vida de Jonatas. Mas como agora ele viu que Agatha está viva de fato, não é nenhuma brincadeira, porque ele tinha recebido uma carta, né, o pai de Jonatas. E quando ele percebe que Agatha realmente está viva, porque Agatha aparece em Nova Primavera, ele resolve contar a verdade para Jonatas. Diz que ele teve um caso com Agatha, viveu um romance com ela e passaram muito tempo juntos. E teve o Jonatas. Depois a Agatha se casou com o Antônio La Selva, enfim. Mas na real, isso que o Gentil fala para Jonatas não é verdade. A verdade, de fato, é que o Gentil era amante de Agatha. E Agatha traía Antônio com o Gentil. Tanto que Agatha teve Jonatas e ela mentiu para Antônio La Selva dizendo que iria viajar para o estrangeiro para fazer um curso de arquitetura e iria voltar. Então foi o período de 1 ano que ela teve Jonatas, deu Jonatas para o pai criar e continuou casada com o Antônio La Selva. A Agatha mentiu para Antônio, mas Gentil sabe disso tudo e ele contou essa história para o filho. Bom, ao passar do tempo, o Caio vai acabar descobrindo que o Jonatas é o seu irmão. E o Antônio La Selva, que tem um babado de uma história ao lado de Gentil, uma treta do passado, que ele sabia que Gentil foi pego algumas vezes dando em cima de Agatha, ele já viu, e ele já tinha dado uma surra de Gentil. E quando ele descobre que Gentil tinha um caso com Agatha, ele liga os pontos. Ele sabe que Agatha teve um caso com ele quando ele estava casado com Agatha. Então, essa história de Gentil não colou para Antônio La Selva, pois ele já sabia de tudo, ele já ligou os pontos. Ele já sabia que os dois tinham um caso quando o Antônio estava casado com Agatha. É aí que Antônio mata o Jonatas para se vingar de Gentil e também de Agatha. Gente, que barbaridade, né? O Caio fica horrorizado com o que o pai faz, o Gentil jura vingança, a Agatha diz que não quer ver mais a cara de Antônio La Selva e diz que fugiu dele justamente por isso, porque ele era um homem completamente sem escrúpulos, que era capaz de tudo para conquistar seus objetivos e tinha medo de ficar ao lado dele e acabar até mesmo morrendo, porque ele é um homem completamente cruel. Então por isso que ela fugiu dele. E diz na cara de Antônio assim, sem pudor nenhum, pois o que ela já tinha de perder, ela já perdeu, que foi a vida ao lado dos seus 2 filhos. E ao longo dos anos ela se arrependeu de ficar longe dos filhos e agora não via mais nenhum sentido para viver, já que os filhos meio que rejeitavam a Agatha. Bom, gente, agora com essa morte de Jonatas aí, gente, eu acho que Agatha colocou uma pá de cal aí nesse casamento entre ela e Antônio La Selva. Não tem como ela aceitar isso. Ela já tinha fugido de Antônio porque Antônio tinha ameaçado ela. Imagine agora, sabendo que Antônio tirou a vida de um filho dela. Qual é o sentimento dessa mãe? Deve ser um dos piores, não é mesmo? E vocês fariam o que no lugar de Agatha? Eu desapareceria novamente e só diria aonde está o meu endereço para o meu filho, ao Caio, que está vivo. E Antônio La Selva nunca iria saber aonde eu estava. Comente e compartilhe.